Como é que começou essa parceria aí para chegar no hard rock? Nós marcamos uma videoconferência com o pessoal que domina a franquia no Brasil e aí começamos a bater um papo e aí ele me provocou e falou assim: mas por que Itapema? Aí eu falei pra ele: eu não sei, mas eu viajei um pouquinho no mundo, não foi muitos lugares que eu conheci, mas todos que eu fui que tinha hard rock eu conheci. E eu desconheço se tem algum hard rock dentro da água no mundo. Então se o senhor quer ter o único do mundo, nós temos a ferramenta para poder subsidiar o senhor. Pioneiro na verticalização de Porto Belo e responsável por projetos que transformaram o mercado imobiliário da região, ele também é sócio do único hard rock café construído sobre as águas no Brasil. À frente de uma das construtoras mais reconhecidas do litoral catarinense, ele tem se destacado por sua visão inovadora e impacto no setor. Michael Marini, CEO da MyBelly, vai compartilhar sua trajetória e visão para o futuro do mercado imobiliário. E aí a gente conseguiu convergir isso e aí entramos na negociação de franquia, etc e tal. São 7 casas hoje em operação no Brasil e a nossa vai ser a 8ª. Para nós ter só uma análise curta e grossa. São Paulo hoje não tem e Itapema vai ter. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e hoje tenho o prazer de entrevistar mais uma vez o Michael Marini da MyBelly Empreendimentos. E o Michael Marini é um cara que não só constrói prédios, mas é um cara que está construindo uma nova identidade de uma cidade chamada Porto Belo. E o reflexo do investimento de trabalho dele acaba sendo observado até em Itapema. Hoje ele está à frente de um empreendimento que está sendo um marco no turismo da cidade e contribuindo de forma até na infraestrutura desse ambiente. Mas primeiro eu vou te dar 3 recados rapidinhos aqui, tá? Primeiro, corretores e incorporadoras que não têm o DWV, saibam que para os corretores ele é gratuito. Então está aparecendo uma moldura aqui para você, corretor, escanear. Você não tem o aplicativo DWV instalado? É fácil. Com o seu Cresci, você vai baixar o aplicativo, vai se cadastrar dentro dele, o sistema vai liberar seu acesso e você vai ter à disposição mais de 700 incorporadoras no Brasil para visualizar a tabela de preços, materiais, condições, entrar em contato com a consultora, enfim, saber tudo sobre os empreendimentos destas, beleza? Segundo recado, tá chegando dia 3 e 4 de junho, no Teatro Claro Mais, em São Paulo, QR Summit. É isso aí, o Summit do Guilherme Machado. Pessoal, vocês não estão ligados no que vai acontecer lá. A ideia do Guilherme Machado é construir o futuro do mercado imobiliário. E para isso ele conta com vocês, corretores que curtem o Guilherme Machado, vocês sabem, é uma referência no mercado imobiliário do Brasil. E toda vez que ele promove o QR Summit, isso se torna um divisor de águas no entendimento da profissão. Então, pessoal, fica um convite aqui. A gente vai estar lá, não dá para perder um evento desse, porque o QR Summit agrega demais. Então, não esqueça, dia 3 e 4 de junho, no Teatro Claro Mais, em São Paulo. Busque saber mais. Agora, dados os recados, vamos para o que interessa. Marco, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui bater um papo com a gente. O CEO da MyBelly. Obrigado pela oportunidade. Já foram algumas vezes que a gente teve aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa vivência, daquilo que a gente faz e agradeço aí pelas palavras, pelo carinho de sempre, pela nossa amizade de longa data, né? O nosso relacionamento comercial, que são muitos anos juntos aí. É isso aí, o Michael ele sempre esteve muito próximo aqui da DWV desde os seus primórdios, é um amigo querido e participou aqui do processo e a gente acompanhou em quase 10 anos aí a trajetória de uma empresa que tem sido um novo direcionamento para Porto Belo, né? Você enxergou lá atrás, né, Michael? Eu quero recapitular um pouco das nossas conversas anteriores, mas você conseguiu entender uma necessidade que a cidade tinha de desenvolver. E quando é que foi que você percebeu que tinha esse ambiente propício para acabar puxando a cidade para cima? Então, na verdade, eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, sempre identifiquei Porto Belo e Itapema como a mesma cidade. Nós temos um rio que faz uma divisa entre uma cidade e outra. Mas elas respiram a mesma orla, respiram o mesmo ambiente e são da mesma pegada e da mesma indústria, né? E naquele momento que nós decidimos iniciar na incorporação,
né, isso em 2010, a gente queria ir para um ambiente que tivesse prosperidade e que ao momento que esse ambiente tivesse uma visibilidade comercial, porque de fato teria, né, é uma expansão óbvia, né, que seria a continuidade da Meia Praia. E como eu tô na cidade aqui desde 89, então eu pude ver muita coisa que aconteceu. E se a gente for fazer uma análise bem rápida, houve uma expansão de 2005, 2006 para frente até 2010 para o sentido sul da Meia Praia que não existia. Que aí depois aconteceu o Atlantique ali, e o primeiro empreendimento que puxou a fila de trazer esse crescimento sentido Porto Belo, vamos falar assim, foi o Splendor. O Splendor of que tá praticamente na divisa de Porto Belo e Itapema, e que foi um empreendimento de altíssimo nível para aquele momento do mercado, e ainda é um empreendimento que o pessoal gosta bastante, por mais que ele tenha já uma idade, uma característica daquele momento, né? Mas ele é um empreendimento muito bem quisto por quem comprou, por quem mora, né? E um empreendimento que manteve o nível e o padrão. Então, naquele momento, a gente entendeu que indo para Porto Belo, ao momento que essa cidade teria visibilidade, nós estaríamos posicionados de uma maneira diferente. Como uma incorporadora que já tivesse um histórico, já tivesse produtos entregue e que viesse criando um desenvolvimento de um trabalho e uma desenvoltura de um mercado, que nada mais foi o que a gente fez. Pontuamos empreendimentos em diversas localizações, começamos vendendo produtos mais distantes da praia, porque nós queríamos provar que estar perto da praia ou menos perto, não tem longe em Porto Belo, mas menos perto, teria uma aceitação do público. Então a gente criou um desenvolvimento e um plano, assim como todos os negócios que a gente participa hoje, inclusive alguns que a gente vai falar, sempre existe um plano, uma estratégia. Lógico. E qual é o objetivo de chegar lá, né? Então acho que a felicidade nossa foi interpretar e obviamente acreditar e desenvolver um trabalho transparente, honesto, coeso, e sempre tentando de alguma forma participar da cidade para entender o crescimento dela e o que nós, como iniciativa privada, poderíamos estar contribuindo no momento oportuno, o que contribuímos até hoje. E eu hoje me posiciono e estou como presidente da Associação dos Consultores e Incorporadores de Porto Belo. Estou no meu segundo mandato. Então, daqui a pouco não estarei mais. Vou passar o bastão para algum colega. Você falou de desenvolvimento coeso, cara, e eu observo o quanto que foi a trajetória da sua empresa, dos tempos desde que a gente se conheceu e até os dias de hoje. Você imaginava lá atrás, Michael, que a região teria tanto foco a nível Brasil, tantos olhos olhando para cá, como vem acontecendo hoje? Ou foi uma surpresa? Sim e não. Eu imaginava que nós teríamos uma desenvoltura na empresa mediana, né? Porque naquele momento o mercado de Porto Belo era muito tímido, né? Imaginava-se que ia haver um crescimento, mas não exponencial como é atualmente hoje. Mas ao momento que a gente concebeu a Associação dos Construtores e Incorporadores, que a gente teve essa aceitação do poder público, né? Dessa entidade poder ser um órgão interveniente de sugestões, opiniões, projetos e desenvolvimento para a cidade. E quando a gente se reuniu em 2020, se eu não me engano, em abril, maio de 2020, estamos falando aí de praticamente 5 anos. Nós sentamos em 17 incorporadores que compraram a ideia de desenvolver o projeto e subsidiar a obra dos moles do Rio Perequê, que era uma cicatriz que o Perequê carregava por sofrer influências de pluma de sedimento, de maré, etc. e tal, do Rio Perequê, que é cercado e costeia toda a meia praia e não o Perequê. Então a gente carregava esse fardo e esse peso na nossa orla. Naquele momento que a gente abraçou uma obra
de uma iniciativa privada, obviamente que com dinheiro de outorga, não foi dinheiro próprio Claro. nosso, né? A gente tem que deixar claro que o dinheiro era público, era do munícipe de Porto Belo, mas a gente gastou praticamente aí, acho que uns 2 milhões na época de dinheiro nosso para projeto. Só no projeto. Só no projeto. Uhum. Então, naquele momento para frente, eu comecei a entender que Porto Belo passaria uma nova fase. E aí, com a união das empresas, com essa absorção dos colegas que concorrem pelo mesmo mercado, entenderem que uma associação ela fala por uma classe e tem o viés prioritário de ter uma cidade à frente, e a gente deixa de lado esse embate concorrência, que é saudável, é normal e é sadio entre nós, mas que as pessoas têm esse alto nível de chegar na mesa e separar as coisas. Eu entendi que a coisa ia ser diferente para o lado de Porto Belo, e hoje a gente enxerga e colhe o resultado de análise de cidade, de desenvolvimento e a própria visibilidade da cidade, do que ela está proporcionando e dos projetos que ela tem de um desenvolvimento, né? Sim. E você falou que está há 5 anos, né, à frente dessa comissão que tem trabalhado aí no desenvolvimento, né, de Porto Belo, essa junção de incorporadoras, né? É somente incorporadoras que participam ou tem outros Não, formatos? só segmento da construção civil. Só esse Só segmento. construtor e incorporador, mas Perfeito. construtor que constrói de fato e incorpora ao mesmo tempo, não empreiteiro, etc e tal, fornecedor. É único e exclusivamente para defender a classe. Perfeito. Então, não foi, você falou dos moles, né? Mas começou antes, né? Começou já em trabalho de infraestrutura, Sim, nas galerias. mas isso daí foi uma situação que o mole do Rio Perequê e as galerias foram no mesmo projeto, foram 18 milhões. Uhum, Mas a prefeitura já pontuava obras, uhum, né? Mas não existia associação. certo. Então a prefeitura, numa maneira de tentar melhorar a infraestrutura da cidade e provocar as construtoras para a mesa, tentava encaixar obras de necessidade de cunho Uhum, que exigiam, independente do bairro, etc e tal, passar para as incorporadoras, né? Então teve muitos colegas que fizeram outras obras para o município que não estavam atrelados à associação, à CIP naquele momento, fizeram. sim. Inclusive eu fiz acho que umas 10 ou 12 obras antes de compor de fazer a Projeto composição principal. da CIP. E aí agora a gente continua fazendo esses projetos paralelos para a prefeitura, mas a gente tenta concentrar forças e recursos para que tenha uns projetos mais ousados e as incorporadoras participem mais. Uhum, Então, quando a gente une mais gente e divide essa conta entre mais, ela fica mais saudável para todo mundo e mais fácil, e a gente consegue ter um volume maior de obra, que essa é a objetividade, né? É trazer o recurso que é devido do incorporador para o cofre público, uhum, dentro de uma realidade, de uma agilidade, e que o munícipe colha isso num curto espaço de tempo. Então a gente retribui isso para a comunidade muito rápido. sim. E tá ficando visível, né? Sim, O pessoal tem ficado bem entendendo a desfrutar do turismo da região cada vez mais, né? sem dúvida. Bom, a gente precisa falar aqui, obviamente, do pier, né? O porto que tem sido desenvolvido pela Maibeli, né? Desde o projeto e a concepção. Não, a Maibeli não participou. A gente participou de ajustes do projeto depois da nossa entrada, adequações e perfil daquilo que a gente entendia que precisava ajustar pontualmente, ferramentas dentro do empreendimento. Certo. Mas a gente entrou no quadro societário do Pier por uma questão financeira no momento, né? Entrou como investidor e obviamente depois a gente entrou de cabeça para participar executivamente, etc e tal do projeto. Mas a concessão de exploração do Pier é de uma empresa do Rio Grande do Sul, que é a RGS, que já tinha feito obras Esse porte. obras de engenharia hídrica, etc e tal. Desse porte não, porque é a única da América Latina. Então Mas desse tipo de estrutura Sim. no mar, né? O que você quer dizer? tinham demanda e conhecimento e acervo para poder chegar num nível exequível do que está sendo feito hoje, Entendi. né? Então eles foram os idealizadores do projeto, né? Foram as pessoas que tiveram
todas as licenças ambientais e a gente não estava participando nesse certo. momento. A gente entrou depois num segundo viés, que foi em dezembro de 2023. E a gente entrou, e obviamente não entrou só a Maibel, entrou mais 2 sócios que compõem o quadro societário do Pier Porto. E então a gente tem uma participação hoje full, né, direto, enfim, de A a Z, mas naquele momento a gente não participava. Certo. O projeto já nasceu para ser grande, para ser um marco, como você bem falou, né? E a gente sabe e já está sendo construído o hard rock sobre as águas, né? Que está sendo tão falado na mídia aí nacional. Você participa também como sócio desse projeto, Sim, do hard rock especificamente? sim. A gente participa tanto no quadro societário do Pier, quanto na parte de execução, franquia e operação do Hard Rock Da Café. operação também. Sim, da operação também. Uhum. A gente compõe praticamente quase o mesmo quadro societário do Pier, só tem um sócio que não participa no Pier, mas que participa no Hard Rock. Inclusive ele que vai tocar a operação, ele já tem conhecimento, já tem várias operações em São Paulo. Ele é catarinense, mas faz uns 20, 25 anos que ele mora em São Paulo e ele tem algumas casas, né, de diversos segmentos, mas que já tem entretenimento e alimentação. Então, é cliente nosso, né? A gente se conheceu pela Maibel, depois acabamos virando amigos e acabou se convergindo a um negócio. É isso que eu ia te perguntar, como é que começou essa parceria aí para chegar no hard rock, porque a gente nunca imaginou ter uma marca de tanto prestígio conhecida na região. É a primeira marca de restaurante fora do Brasil, inclusive, que está aqui presente. Como é que aconteceu essa parceria, Michael? Então, na verdade, o meu pai sempre foi um cara muito apaixonado pela marca, né? Eu não era tanto, gostava, mas hoje daí, né, veio a calhar muito e aí o cara começa a entrar de cabeça para entender o negócio, então passei a ser um apaixonado pela marca. Esse meu sócio também é um apaixonado pela marca, né? A gente sempre visitou, em todos os lugares do mundo que a gente foi, a gente sempre visitou para conhecer, para entender, antes de entrar no negócio. E aí eu fui ao convite dele, ele era cliente da Maibel, a convite dele, ele estava pensando, ele sempre quis morar em Itapema. Olha, É. Catarinense, né, como você falou. Exato. Ele é daqui da região? Não, ele é de Santa Cecília, Certo. no interior. E aí ele me convidou para ir a São Paulo para mim conhecer as operações dele e entender o que faria sentido para ele montar, talvez até no Pier. A ideia inicial era montar no Pier. Sim. E aí começamos numa conversa boba dentro do carro e tal, e ele falou, pô, eu falei com um pessoal lá que me falou de um hard rock e tal, e coisa e tal. Eu falei, não, vamos ligar pros caras. Eu falei, o meu pai gosta e eu acho que faz sentido a gente entrar no negócio. Então foi vocês dois que começaram a matutar a ideia. Aí a gente ligou pro pessoal e falou, cara, vocês estão com ideia de montar algum hard rock aí, tal. E a gente precisa entender um pouquinho melhor. Aí os caras falaram, não, a gente já tem uma possível negociação e tal, só que trocou 3 vezes de lugar em Balneário Camboriú e tal, então tá um pouquinho truncada a negociação. Mas existe uma vontade de colocar uma casa em Balneário. Tá, legal. Daí os caras, mas por que não? Porque a gente tem um projeto diferente e tal, e daqui a pouco faça sentido para nós trazer essa marca para dentro do empreendimento. Né? Obviamente que nós precisamos entender melhor como que funciona, etc e tal. Aí marcamos isso, foi num sábado, 3 horas da tarde, nós estávamos juntos em São Paulo, andando dentro do carro e falando com os caras. Tem um representante do hard rock aqui no Brasil que fica no Rio de Janeiro. Inclusive ele era operador da casa do Rio de Janeiro, depois fechou. Só te perguntar, já tinha começado a obra do Pier? Já tinha começado. Já tinha começado. Tinha começado. E aí nós marcamos uma videoconferência com o pessoal que domina a franquia no Brasil, que é um senhor argentino, mas ele vive nas Bermudas. Olha. E aí a gente marcou uma videoconferência às 17 horas da segunda-feira. E aí começamos a bater um papo e tal, e coisa, e enfim, aí
eles não conheciam, obviamente, a região, a gente subsidiou um pouco de informação e tal. E aí a gente falou, a gente tem interesse, dependendo dos números e tal. Aí eles mandaram para nós uma apresentação, a gente assinou um termo de confidencialidade sobre o que compunha, né, ter um hard rock, custos, etc e tal, quais eram as exigências. E aí esse senhor, ele é um cara altíssimo nível intelectual, um cara que tem uma certa idade, já tem quase 80 anos, mas um cara muito lúcido, um cara bacana de conversar, sabe? Inteligente. Exato. E um cara muito vivido, assim, trabalhou em grandes indústrias do mundo. Certo. E aí ele me provocou e falou assim, mas por que Itapema? Aí eu falei para ele, eu não sei, mas eu viajei um pouquinho no mundo, não foi muitos lugares que eu conheci, mas todos que eu fui que tinha hard rock eu conheci. E eu desconheço se tem algum hard rock dentro da água no mundo. Então, se o senhor quer ter o único do mundo, nós temos a ferramenta para poder subsidiar o senhor. Que argumento bom. E aí, caiu a ligação. Terminou a reunião. Porque dava o horáriozinho ali do meeting, sabe? Aí eu entrei na reunião de volta. Quando eu entrei na reunião de volta, eu vi eles conversando. Ele falou, pois faz sentido o que o cara falou, né? Porque eu peguei eles terminando o comentário entre eles. Aí eu voltei para a reunião, expliquei mais algumas coisas. Daí, falei assim, mas eu particularmente entendo que faça sentido o quê? Vocês têm que vir para cá, conhecer a região, porque nós não estamos falando de Itapema exclusivamente. Nós estamos falando de uma micro-região que respira entre ela e que ela é híbrida. Então, Você chegou a mostrar os dados do DWV de metro quadrado da região? não, a gente mostrou. Mostrou. Para eles entenderem também qual era o nível de pessoas que frequentavam Itapema, não só que frequentavam, mas que vivem em Itapema, né? E para eles entenderem qual era a nossa indústria, né? Então, do que essa economia vive, né? Quais são as prerrogativas? E aí, para nós, ela é muito clara, e obviamente que a gente fez um estudo, né? Para trazer, entender a capacidade populacional da região. E para nós é muito óbvio que a gente tem uma nota de corte entre Itajaí e Bombinhas, que é uma região que se consome. Então a gente vai para Itajaí, Itajaí vem para cá. Verdade. E que vai até um certo ponto aí entre São João Batista e Nova Trento, mais ou menos. Então, se nós pegar essa região, dá praticamente 10 municípios. Então, nós pegar uma média aí, dá praticamente quase 2 milhões de habitantes que estão nessa região. Então, tudo isso traz uma cara para entender o ambiente que a casa vai e pegando números não sazonais de temporada. Números fixos. A gente está pegando uma linear do ano. A gente sabe que na temporada, obviamente, vai ter uma ascensão diferente, uma visibilidade diferente. E aí a gente conseguiu convergir isso. E aí entramos na negociação de franquia, etc e tal. E aí acabamos tendo o êxito de chegar numa negociação final e poder trazer essa assinatura para dentro do PIR, que foi muito relevante para o PIR, e para a marca também, é uma marca internacional, né? Vai ficar muito bem representada, né? Exato, são 7 casas hoje em operação no Brasil e a nossa vai ser a 8ª. Então, para nós ter só uma análise curta e grossa, São Paulo hoje não tem e Itapema vai ter. Santa Catarina é a primeira? Não, tem em Floripa. Tem Floripa tem no shopping. Vila Romana. Certo, é verdade. Te perguntar, teve alguma exigência da marca para aprovar o projeto? Muito complexo? Ou foi essa conversa que já define muita coisa? Não. Na verdade, é um processo, né? A gente está em processo de desenvolvimento do interior da casa e toda sexta-feira a gente faz uma reunião com os arquitetos que ficam alocados nos Estados Unidos. E aí eles vão fazendo a pontuação deles. Tem um time de brasileiros que representam a marca no Brasil. E um time de americanos que passa o crivo e vão passando as exigências e vão fazendo as validações do projeto. Isso aqui tá certo, isso aqui não tá, isso aqui nós gostaríamos assim. E obviamente que a gente vai rebatendo, né, e vai compartilhando a informação, porque a nossa casa é uma casa muito delicada. Se você observar todos os hard rock do mundo, eles são 4 paredes. Então, o protagonista sempre da casa é o palco. E nós temos
um círculo com uma vista de 360 graus, aonde Olha. o mar é o protagonista e o Sim. palco é o protagonista. Aham. Então, a interpretação da casa, ela é única no mundo também. Uhum. Então, como eles não, o pessoal da International não conhece o ambiente, a gente tem que estar gravando com drone, explicando, se posicionando dentro da casa, entendendo qual é a vista que nós queremos que esse cara tenha Sim. de dia, qual que é a vista que nós queremos que esse cara tenha de noite. Uhum. Porque tu olhar para o mar de noite, ele é preto. É. Mas aí tu tem um palco. Mas o cara entrar de manhã cedo para tomar um café, o mar é maravilhoso. Com certeza. E não vai ter ninguém tocando no palco de manhã cedo. Então, são um conjunto de fatores que convergem para o sucesso da casa. Sim, sim. Então, é um trabalho delicado e bem demorado. E artístico, né? E artístico. Te perguntar, vai ter espaço para aquelas peças únicas e assinadas? Porque praticamente não vai ter parede, né? Lateral, são vidros, né? Sim, não tem parede, mas tem pilar, tem muita decoração. Na verdade, a casa ela é feita disso, né? Uhum. Então, talvez as pessoas não tenham essa leitura e esse feeling, e eu vou tentar compartilhar um pouquinho, né, daquela experiência que o cara vai tendo ao longo do processo que vai participando. Ao contrário do que muita gente pensa, Hard Rock não é uma casa de rock. Uhum. Hard Rock é uma casa de músicas. Olha. Blues, jazz, country, Uhum. rock. Então, é um acervo de músicas. Uhum. Pop. Sim. Então, a casa ela é feita em cima desses artigos que são denominados como memorabilia, que são o acervo que eles têm dos artistas do mundo. Certo. Então, a gente já fez uma pré-seleção dos artistas que combinam com a nossa brincando, identidade. já tá nesse nível. Sim, e aí eles vão liberar um acervo de cada artista para a gente escolher as peças que a gente acha que combinam com a casa Uhum. e que façam sentido para nós termos essas peças como decoração da casa, porque ela compõe, né, Uhum. a casa. Então o Hard Rock ele é uma casa de experiência, uma casa de show, uma casa de família, de comida, é um conjunto de fatores, ele é um entretenimento no macro, né? Uhum. Então a experiência ela tem que ser muito agradável, né? A decoração da casa ela tem que ser impactante, né? Sim. Eles sempre falam uma frase que é bem engraçada, que o cara tem que entrar na casa e falar uau. Uau. Então eles sempre falam do uau. Sim. Então o objetivo nosso com certeza é transformar uma casa Que legal. diferente. Você poderia dar uma palhinha de quais são os artistas que vão ilustrar? Se eu lembrasse eu poderia, mas é bastante, tá? Então a gente criou Ou uma estilos até. A gente pontuou vários estilos, sabe? De tudo que eu te falei, assim, blues, jazz, rock, country. Então, a gente tem alguns anseios, né, pessoais, mas a gente tem que entender o que tem disponível no momento. Claro, porque imagino que todas... o acervo é limitado. É o maior acervo do mundo hoje de artistas é do hard rock. Isso tem um valor absurdo. Sim. Absurdo. Então, são galerias de arte, é isso mesmo, né? é isso mesmo. Só que assim, por um exemplo, dependendo do artista, a gente vai ter que entender o que eles têm disponível ou se tem. Sim, sim. Porque, por um exemplo, se eu não estou enganado, aqui na casa de Floripa tem uma roupa dourada, muito bonita, assim, bem bonito, ficou muito elegante na casa, da Lady Gaga. Mas assim, quantas roupas tem? Sei lá, 2, 3, 5? Isso a gente não tem o acesso porque quando a gente chega no fechamento de toda a operação é que eles apresentam o que tem disponível para nós. Uhum. E é um processo bem delicado, porque a gente tem que fazer a importação dessas peças, demorado, é um processo aí que leva praticamente uns 90 dias para sair de lá e chegar aqui. Onde que fica a central desse... Não sei te dizer. Vai ficar nos Estados Unidos? Estados Unidos. Uhum. Mas eu não sei te dizer em que estado que fica. Então eles guardam tudo lá e aí eles distribuem para o mundo, para as novas casas. Sim, exatamente. O escritório deles, de fato, é Nova York, né? Uhum. Mas o acervo, etc., eu não sei aonde fica, eles não abrem isso, né? Acho que aí tem umas exigências de seguro, etc e tal, porque são roupas caríssimas. Imagina, tem que ter um seguro absurdo, sim, né? Exigência de posição solar da casa, não pode pegar sol e tal, porque ela vai depreciando com o sol. Então tem umas regrinhas aí. Eu fui já não lembro em qual cidade que eu fui, mas tinha uma peça do
do Michael Jackson. Não sei se é a guitarra que tinha no show dele, alguma coisa Pode assim. ser. Mas foi. Tem sempre peças muito Tem icônicas, né? bastante coisa, e muita coisa legal. Sim. Alguma ideia de quando que o pessoal vai ter disponível esse espaço para poder desfrutar? Qual que vai ser a conclusão Da obra? da obra? Então, A obra e do Hard Rock, do restaurante mesmo. o nosso objetivo é entregar o restaurante junto com o pier, que são obras que vão andando paralelas, né? Ah, você quer entregar tudo pronto já. Sim, pronto. E a nosso objetivo é entregar o pier com as operações funcionando. Uhum. Todas as operações das outras 47 espaços que tem de locação, eles estão. 47, São Marco. 47 lojas. Marco, quais são os estilos de ambientes que vai ter? Só restaurantes e lojas? A gente Ou tem. com serviços? Não, a gente tem alguma coisa de serviços, né? Uhum. Mas mais cuidado pessoal, assim. Uhum. Vai ter uma imobiliária, né? Que são sócios nossos do Pier, e obviamente faz todo sentido. E Eles Itapema né? É importante. é do Itapema, mercado, exato, não, e faz todo parte sentido, né? Eles são investidores do projeto, estão dentro do projeto e faz todo sentido Claro. eles terem a posição dentro do ambiente, justíssimo. Então vai ter imobiliária, vai ter ótica, o que a gente sorveteria de alguns tipos distintos, assim, sabe? Uhum. Não são muitas, mas a gente teve uma cautela de selecionar quem e que uma não vendesse o mesmo produto da outra. Então a gente vai ter casa de hambúrgueres, steakhouse, vai ter bar com característica distinta. Uhum. O objetivo do Pier é ele ser diversificado, né? E ele ter operações que não se conversem entre elas, para elas serem exclusivas. Então vai ter casa de sushi, vai ter uma casa de sushi grande, mais grande daí, sabe? Uma casa aí de, sei lá, acho que 400 metros, 500 Que metros. atenda a demanda. Exato, então, e aí a gente veio numa seleção de crivo. Em que sentido? Primeiro, pegar empresas de altíssimo nível, com uma boa qualidade e com preço justo também, né? A gente se preocupa também com o ticket para não ser uma bagunça. Sim. E não bastou querer participar, passou por uma comissão que avaliou. Exato, a gente faz uma avaliação. E um dos objetivos do Pier é a gente privilegiar as pessoas que estão operando na cidade. Boa. Então, pô, a gente tem um restaurante que é famoso aqui da cidade, que combina com a cidade, que já está investindo aqui na cidade, que passou por um processo de desenvolvimento de marca, de aceitação e que faz um trabalho muito bom. A gente está dando uma prioridade. Não quer dizer que as pessoas de fora não vão entrar no Pier. Sim. Mas nós, como bairrista que somos, gostamos de privilegiar os que estão na casa. Até por uma questão de tradicional da cidade, o que é tradicional está consolidado, né? Exato, assim, a gente tem muito assédio de gente de fora querendo vir para cá, e obviamente que a gente escuta todo mundo e leva para a mesa, dando a prioridade, vamos falar assim, para as pessoas que estão aqui na cidade, Mas ou na região. Não imaginaria que você iria conduzir de forma menos responsável. Exato. Né? Todo esse processo. Marco, vou pedir pro Marco soltar uns vídeos que a gente tem do Pier aqui para ilustrar. O pessoal vê. Bora. A gente teve lá umas filmagens, né? Agora. Recentes. Essas são mais do início. A gente vai evoluindo aí. Essas imagens aí Mas deve é ser surpreendente. dezembro, se eu não estou enganado, acho que é. Olha como é surpreendente essa estrutura muito bem preparada aí. Para aguentar esse peso, hein? Esse peso, imagino como é que deve ter sido os cálculos. Não, aí. a estrutura da parte da base do pier, ela é muito bem concebida. A gente tem uma integridade de um terreno muito bom aí, né? Sim, sim. A areia ela é muito densa, então ela dá uma característica boa de ancoragem e de sustentação, né? Então, obviamente que a gente se cercou de bons profissionais, né? Profissionais que tinham a capacidade de estar à altura do projeto para estar participando com a gente e nos dar toda a guarida e a segurança para chegar onde vamos chegar. Né? O que é mais surpreendente é essa estrutura pré-moldada que foi aplicada aí. Ela é muito pesada, né, Marco? Então, assim, isso comprova o quanto que foi bem pensado o projeto, né? É diferente de levantar paredes de tijolo ali, né? Não, é totalmente diferente, né?
Puxando um pouquinho da pergunta que você me fez, a nossa objetividade é entregar agora no segundo semestre o pier pronto, inaugurado, com a fita cortada. Uhum. Mas a gente depende de fatores, né? Então, o clima hoje é o nosso vilão, né? Porque a nossa obra ela é totalmente aberta, então dias de chuva a gente não consegue trabalhar com Sim. algumas atividades. Então, tudo isso vai interferindo. Quanto mais sol a gente tem, mais celeridade a gente consegue dar. E quanto a gente pega um clima um pouquinho diferente, a gente acaba tendo uma interferência nos processos. Mas o nosso objetivo no segundo semestre agora, a vontade do time, do grupo, dos investidores é trabalhar na casa de agosto, setembro, né? A gente provavelmente finalize agora a parte dos pré-moldados na terceira semana de abril. Só que a gente já tem algumas atividades andando paralelo ao desenvolvimento e o andamento do pré-moldado. Se a gente der uma olhada aí, a gente está fazendo o capeamento das lajes. Esse capeamento é um capeamento estrutural, então ele serve para integridade e rigidez também Porque do tem a placa empreendimento. embaixo, Sim, pré-moldada e em e cima. mais um capeamento de concreto. Caramba! Aí ele faz a unificação da laje, né? Uhum. E a gente já está fazendo esse processo paralelo ao andamento do pré-moldado. Então o pré-moldado avança, o concreto avança, o pré-moldado avança e a gente já está fazendo os fechamentos. Essa obra aí é uma obra com uma tecnologia americana, enfim, de fechamento. A gente está fazendo um fechamento com steel frame. Com steel frame. E a gente vai trazer um sistema de vedação que ele não é muito comum de uso aqui no Brasil, Como é que funciona? que ele na verdade é um siding, que é como se fosse uma placa cimentícia, mas o nosso não é cimentício, ele é um siding vinílico. Então ele tem 30 anos de garantia, ele é um vinílico, né? Então é como se fosse um plástico. Sim. Então no ambiente que ele está, ele não sofre agressividade de maresia, não sofre agressividade de sol, de chuva. Caramba. Então ele é autolavável, então ele tem umas características que a gente puxou para o empreendimento justamente pela delicadeza do ambiente que ele se encontra, da agressividade de sal, enfim, Sim. tudo isso a gente teve essa cautela. O perfil que a gente está usando na obra, ele é um perfil específico para a área saloba, né? Tem uma intensidade maior de zinabre, de sal. Sim. Então a cobertura de zincagem dele é praticamente 4 vezes mais cobertura do que o que a gente usa aí numa parede comum de qualquer empreendimento que esteja afastado da praia. Então a gente foi bem assertivo. Bem criterioso. E assim, a velocidade da obra ela é muito boa, Uhum. sabe? Então essa obra é para o nosso prazo de vedação da obra inteira é em torno de 45 dias. Uhum. Então, acredito que nos Rápido. próximos 60 dias a gente vai ter uma cara muito diferente. Sim. Tá E mudando muito rápido, né? A ideia é essa, né? Porque se a gente não tiver essa celeridade, a gente não chega no objetivo, né? Sim. Me diz uma coisa, os veículos vão ficar estacionados? Essa laje que a gente enxerga embaixo aí é primeira o laje. estacionamento. Que legal. Então é o subterrâneo das Isso. lojas. Aqui, ó, se a gente for dar uma olhada, Sim. aqui é uma academia, né? Aham. Que legal. E aí no mesmo nível da academia é o nível do estacionamento, Certo. que fica no nível do calçadão que conecta ao pier, né? Legal. Que sensacional. A gente vai mudando, né? Vai mudando o desenho da cidade, né? Trazendo esses empreendimentos aí que fazem uma diferença para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que acabam investindo e muito provavelmente acaba atraindo também investidores, compradores, né? De outras regiões que começam a ver o quanto que a cidade está sendo bem cuidada, até por iniciativa privada, né, Maicon? A cidade merece, né? Nós estamos falando já há um certo tempo da cidade que tem o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil, né? Sim. Então, uma cidade tão importante hoje no cenário, vamos falar, nacional e no cenário estadual, ela merece passar por processos de elevar o nível dela, né? Do Esse conceito, cuidado.
de tudo isso que de fato ela merece, né? Ela, vamos falar, o munícipe de Itapema, né? Porque escolhemos esse ambiente para viver, para estar com as nossas famílias, e nada mais justo que a gente ter ferramentas que agreguem isso, que nos deem prazer Sim. de permanecer no ambiente e de poder ter esse ambiente cultural, gastronômico, econômico e diverso, né? Então, a proposta do Pier, ela vem para criar uma ferramenta turística para a cidade. Ele tem por mais que algumas pessoas não tenham esse conhecimento, e obviamente que não é de obrigação conhecer, mas o Pier, ele surge de um viés também ambiental. Porque ao momento que você constrói um enrocamento de pedra do lado de Porto Belo, que sofre essa influência de maré, e esse escoamento de pluma de sedimentos, se não tiver uma barreira do outro lado denominada pier, ou o que quer que seja, mas foi denominado um pier, essa pluma de sedimentos iria para a orla da meia praia. Então o jogo inverteria. Então, para manter a característica de orla, de ambiente, se faz necessário uma intervenção física para que essas águas do rio Perequê escoem e peguem o emissário e vão ao oceano para que ela se dissipe. Então ela não cria aquele rebojo e volta para a orla da cidade. Sim, que responsabilidade, hein, dos envolvidos para imaginar, não só do lado de Porto Belo em construir o mole, mas construir o pier para dar digamos, essa funcionalidade, né, de proteção da orla de ambas as praias, né? E uma das coisas que é muito interessante, que vale ressaltar, muito bem ressaltado, falando tanto de Itapema e Porto Belo, mas puxando mais o gancho para Porto Belo nesse momento, quando foi proposto essa intervenção dos moles do rio Perequê e Perequezinho, a proposta não era criar uma balneabilidade melhor, mas entendíamos que teríamos. E se a gente pegar do dia 1º de janeiro de 2025 até hoje, nós, em todas as semanas de pico e de alta temporada, Porto Belo teve uma semana com um ponto no rio Perequezinho imprópria para banho. Olha. Foi a única cidade do estado litorânea que teve 99% das semanas aptas 100% para banho própria em toda a orla. Sensacional. Então, e toda a orla de Itapema, próxima do pier, estamos falando quase 1 quilômetro. 1 quilômetro é longe, bastante. 100% própria. Caramba. Então quer dizer que a intervenção... Protegeu. Exatamente. As ferramentas funcionaram. A proposta de ter essas ferramentas para criar um ambiente realmente, de fato, ambientalmente mais saudável para o consumidor, elas funcionaram. E muito bem funcionadas. Sim. Então, vale ressaltar isso. E às vezes a gente acaba não vendendo o que é importante, que é a qualidade daquilo que a gente está preservando e planejando para a nossa orla. Então, o objetivo não era atingir balneabilidade, mas ele veio a calhar. Sim. E isso é o suprassumo de quem mora no litoral. Né? E é o tipo de iniciativa que só a privada pode proporcionar, muitas vezes, né? Porque a iniciativa pública ela tem um prazo de validade de 4 anos. E às vezes dificulta, né? Até a possibilidade de alguém com boas intenções perpetuar um projeto, né? A burocracia, ela acaba dando um viés diferente para quem está no setor público, né? Sim. A tomada de decisão do homem público, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais cautelosa, né? Sim. E ao momento que a gente traz a iniciativa privada, a gente traz um viés diferente, né? Para essa tomada de decisão, para essa celeridade. Então, entendo que essa união de forças entre público e privado é uma parceria de ganha-ganha. Sim. O homem público ganha do outro lado, porque ele é um homem público, ele vive de visibilidade e de posturas diárias, né, daquilo que ele está construindo como homem público. A iniciativa privada ganha porque de fato vende a cidade, que nada mais é que vender cidade. De acelerar o seu próprio negócio, mercado. E a comunidade ganha porque ela está vendo que o recurso
que está sendo implantado está aos olhos dela ali. Sim. Então, esse conjunto de fatores traz uma taxa de conversão de praticamente 100% de acerto. Obviamente que 100% não vai existir porque você não agrada a todos, né? Sim. Mas você tem uma taxa de aceitação muito boa, né? E aí, automaticamente, você vê isso ao natural correndo diariamente quando você passa pela cidade, você vê evoluções e vê coisas distintas e coisas que vão atraindo cada vez mais as pessoas para estarem naquele ambiente, né? Legal. Você falou em atrair, né? Você acredita que esse trabalho, esse projeto vai acabar atraindo outros projetos de infraestrutura para as cidades aqui da região? Você fala do pier, né? É. Eu entendo que sim, né? Até no vídeo que passou aqui, a gente teve a felicidade e o prazer de alguns dias atrás receber o prefeito de Itapema, né? Sim. O prefeito atual, né? O prefeito Robson. Não, o prefeito é o Alexandre Shepa. Ah, tá, o Shepa, desculpa. Isso. E o secretário de governo Marcelo, que já atua há um bom tempo nessa área pública. Então a gente teve o prazer de receber eles lá, poder bater um papo. A gente não tinha tido essa oportunidade ainda, obviamente, pela demanda que eles têm, né, e terem assumido uma prefeitura agora, sei lá, praticamente 60, 90 dias atrás, até as coisas se encaixarem, as pessoas têm que interpretar um pouquinho. Eu confundi aqui e falei o prefeito de Itajaí, mas vai, de Itapema, o Shepa. E pela nossa conversa, eles já estão andando com alguns projetos paralelos que são na mesma metodologia de concessão. Então, em alguns ambientes da cidade. Então, isso quer dizer que o pier ele serve de uma alavanca para novos investidores, para novos empreendimentos e para um viés que é uma necessidade de Itapema, que é criar ambientes de entretenimento e de turismo e etc e tal, que é o consumo da nossa cidade. E digo mais, não são só isso, né? São ambientes educacionais e culturais, porque precisamos de ferramentas também para as crianças entenderem um pouquinho melhor, abrirem um pouco mais a cabeça, terem mais experiências. Então, externas da rua, exato, fora dos apartamentos. Exato. Né? E experiências urbanísticas. Né? Muito bom. A nossa cidade ela precisa de um carinho urbanístico diferente. Nós estamos muito bem posicionados e acredito que se não passou do ponto, mas está no ponto, né? Acho que passar do ponto nunca passa, porque a atitude a gente pode tomar a qualquer momento e fazer a coisa mudar, né? Basta ter essa destreza. E eu entendo que pelas conversas que a gente teve, a prefeitura está muito disposta a mudar a cara da cidade, a ter uma amplitude nessas disciplinas. Então, acredito que vai acontecer muita coisa boa na cidade de Itapema nos próximos anos aí. Isso é uma ótima notícia, né? Importantíssima. Essa iniciativa, quando se une os dois lados, né? A pública e a privada, os resultados a gente já viu em cidades próximas aqui, que ele é espetacular, né? Sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho da Maybelle, né? Essa trajetória a gente falou um pouco no início do vídeo aqui, mas você tem trilhado um caminho muito bacana. Eu começo te perguntando, quantos empreendimentos hoje você já entregou, Michael? Então, são 14 anos de história. Inclusive, a gente fez uma campanha agora com os corretores em comemoração aos 15 anos da Maybelle, que vai acontecer agora dia 21 de dezembro de 2000. 15 anos já da empresa. 15 anos, a gente já entregou 12 empreendimentos nesses 15 anos. 12 empreendimentos. E até final do ano temos um planejamento de entregar mais 3. Então, o nosso objetivo é bater 15 anos com 15 empreendimentos entregues. Que número, hein? E aí, esse número ele toma uma proporção diferente porque a partir do ano que vem a gente acaba entregando 2 por ano e aí a gente vai estar com 16 anos de empresa, com 17 empreendimentos, 17 empreendimentos com 19. Então, é aquilo que eu falei lá no começo da conversa, a gente faz as coisas muito bem planejadas e a gente sempre faz um desenho da nossa empresa para os próximos 10 anos. E obviamente que a gente não quer esperar os 10 para atingir ele, a gente quer atingir com 5, com 6. Sim. Então a gente se dedica um pouco mais
né, para que esse objetivo ele seja alcançado antes do prazo, né, até porque a nossa empresa conquistou o mercado entregando o produto antes do prazo. E desses produtos que nós vamos entregar agora em 2025, nós temos um deles que é para 2028, prazo de contrato, um para meados de 2027 e outro para o final de 26. Sim. Então, dos 3, nós tem produto aí que nós estamos entregando aí praticamente aí 36 meses antes do prazo. Caramba. Mas isso acontece porque, pessoal, até aqui olhando, falando diretamente com vocês, a gente acompanha o Michael e vê o quanto que ele está presente nos processos construtivos e na parte de gestão total da consultora, né? Você sempre está muito presente. Isso é um dos marcos que fazem acontecer aí o desenvolvimento e toda essa entrega, né, Michael? Estar próximo da equipe faz toda a diferença, em outras palavras, é isso, não é? Exato. Na verdade, assim, obviamente que eu tenho um time, Hum. né? Eu tenho pessoas responsáveis, pessoas que vestem a camisa, pessoas que entendem a essência da MyBelly, né? O que a MyBelly quer entregar, né? Qual é o nível de exigência que esse colaborador vai ter ao momento que ele passar pela porta e vestir essa camisa, ele sabe que ele vai ter um jogo diferente, né? Que ele vai ter cobranças distintas e ele sabe que a empresa tem garra e que a empresa quer fazer diferente, né? Faz diferente. E ele pode escalar um crescimento pessoal, profissional. Acho que ele entende muito bem aí na empresa, né? Isso. Exato. A nossa empresa, ela é baseada em números, né? A gente conta uma história de números, né? Então, a gente não conta história. A gente conta história e mostra o que a gente fez, né? Qual é o legado dessa empresa, né? Qual é a concepção dela? Por que ela se envolver em alguns projetos? Por que ela estar presente em alguns ambientes de atuação, né? E com certeza o resultado ele está atrelado à dedicação e à quantidade de horas que a gente está respirando aquele ambiente e a posição de liderança e de comando sobre todo esse time, né? Obviamente que eu não tomo decisão sozinho, tem meu pai que é meu sócio e que está junto comigo na empreitada do dia a dia, mas... Qual a gente a gente está marcando aqui para fazer uma entrevista exclusiva com ele, né? E vai ser muito bacana e muito surpreendente. Tenho dúvida, ele tem uma história muito bonita, muito legal para compartilhar com todo mundo. E então a taxa de conversão hoje de ter uma assiduidade da marca é porque realmente tem bastante trabalho dedicado por trás disso, sabe? Sim. É visível, né, quando a gente vê as pessoas aí da MyBelly, os profissionais, quando a gente tem contato com algum profissional, eles sempre têm muito carinho pela tua marca, eles têm muito carinho pela empresa que eles fazem parte e você tem sido um dos gestores, aí, uns líderes empresariais que também se preocupa muito, né, com os desafios do seu próprio time, dos seus funcionários, né? Tem histórias aí que você facilitou compra de imóvel para eles e tudo mais, né? Sem entrar em tantos detalhes agora, mas você é um cara que teve sempre muito carinho, né? Pelo teu time e pela tua empresa. E é muito bom. Mas quando você começou a investir em Porto Belo, na parte construtiva, lá atrás, há 15 anos atrás... Não, você começou aqui em Itapema, né? Não, Todos os empreendimentos são em Porto Belo? São em Porto Belo. Todos são em Porto Sim, Belo. Não, tem empreendimento em Itapema, mas começou em Porto Belo. Depois eu vim para Itapema. Começou lá, depois você veio para... tá certo. Mas o foco sempre foi Porto Belo. Sempre foi Porto Belo. E quando você começou, você foi um dos pioneiros, né, da verticalização da cidade. Você imaginava esse boom? Porque a gente falou essa pergunta antes foi para o Peer e agora eu estou te falando mais direcionado para a consultora. Então, a gente, quando nós entramos no mercado de Porto Belo, já existia pontuais empreendimentos, mas o mercado estava estagnado, ele estava parado. Sim. Então, entendo que essa virada de chave foi responsabilidade da MyBelly. MyBelly foi lá, colocou um produto, obviamente que criamos uma escala daquilo que a gente queria e de como que nós iríamos chegar lá.
né? Sim. Então a gente foi fazendo um prédio de 1.100 metros, o segundo foi com 3.000 e pouco, o quarto com 5, 7, 8, 10, 15, 20. Hoje eu tenho obra de 250 mil metros. Mas você começou planejando esse futuro ou ele foi se tornando teu projeto de vida? Não, ele foi tornando projeto de vida. Quando a gente iniciou a empresa, o nosso sonho era, e nós idealizamos que se tudo fosse as 1.000 maravilhas, nós estaríamos entregando um empreendimento, um na metade e um começando, tocando 3. Hoje nós estamos tocando 10. Sim. Fora o envolvimento do peer, que aí não contabiliza porque o time não é full da MyBelly, não é 100% da MyBelly. Então, pelo contrário, a parte de atuação da MyBelly é mais minha e em função de tomar Mas ele leva uma característica, né, dos teus empreendimentos, né? Porque ele é o porto. Sim. Mas a gente tem vários portos do mundo simbolizados como nome de empreendimentos seus, né? Então, essa foi a característica, né? Eu sou formado em comércio exterior, né? Então, atuei nesse ramo de logística e armazenagem por um bom período da minha vida. Foram praticamente 6, 7 anos da minha daí que vida. vem a inspiração. E aí, quando a gente iniciou a incorporação, eu falei, a gente tem que ter uma linha de raciocínio para os prédios, né? Para ele não ficar uma coisa, hoje bota o nome de um, outro. Então, a gente vai manter uma linearidade. E ao momento que a gente foi lançar o maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina, que é o Porto, né? Que carrega a assinatura da MyBelly, o Porto tem a cidade do Porto, que é em Portugal. Porto Belo leva o nome de Porto, Sim. porque realmente é um porto. Foi colonizada por açorianos que vêm de Portugal. Sim. E aí a gente quis fazer uma homenagem. Nada mais justo que o maior carregar a identidade do município que deu para nós o que a gente conseguiu desbravar nesses últimos 14 anos, indo para o 15º ano. Então, a maneira de retribuir a cidade, de fazer uma homenagem para a cidade. E ao momento que fomos chamados para a mesa, para participar do projeto do Peer, uma das prerrogativas de estarmos presentes no quadro societário como investidor era carregar o nome do maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina, o Porto. Olha só. Então, e uma maneira de retribuirmos aquilo que iniciou em Itapema, e depois em 2010 atravessou a ponte e foi para Porto Belo. Hoje a gente atua nas duas cidades, mas a nossa concentração de incorporação maior é em Porto Belo, porque criamos uma identidade de uma empresa porto-belense, né? E temos muito orgulho disso. Obviamente que temos orgulho de participar em muita coisa aqui em Itapema, né? Uma delas é o Peer, Hard Rock, enfim, e de incorporar aqui também. E foi a cidade que nos acolheu quando a gente veio do Rio Grande lá em 89, né? Quando meu pai começou a vida dele de empresário, foi aqui em Itapema. Legal. Mas isso ele vai contar. Não sou eu que vou contar. Vamos deixar para ele, vamos deixar. O projeto mais desafiador para você foi o Porto, o empreendimento? Ou teve outros? Ou foram os primeiros? O primeiro. Primeiro, segundo prédio. Foi mais emocionante? Qual que foi o desafio, Maio? O desafio é você estar num mercado que ninguém queria. Assim, a transformação da MyBelly, ela é muito... Por isso que as pessoas têm amor por trabalhar nela. Porque a gente pegou um mercado que ninguém queria. E que ninguém enxergava que estava ali. Ele sempre esteve disponível. E ele sempre teve ali para quem quisesse estar atuando nele. E a gente atravessou a ponte para incorporar em Porto Belo, podendo incorporar em Itapema. Com terreno próprio, com visibilidade em Itapema, e todo mundo nos chamava de louco. Essa era a realidade. Vocês são loucos. E muitos amigos e corretores que talvez vão assistir a nossa conversa de hoje, muitos não acreditavam no mercado portuário. Olha só. Porque os primeiros 3, 4 anos da empresa, quem fez a parte comercial e todo o aparato, mesmo trabalhando na Vidroforte, no setor administrativo, era eu. Então eu ia visitar as mobiliárias, ia levar material, ia levar tabela, e o pessoal muitas vezes não me recebia. Não botava fé no projeto? Não, entendia que Porto Belo não era o ambiente.
não era o ambiente. E aí agora, depois de um certo período, aí estamos falando de praticamente 10 anos depois da incorporadora criar um viés, criar uma história, criar produto, mercado, desenvolvimento e depois outras incorporadoras que chegaram pós-Maibele, sempre vai ter isso na história de Porto Belo. É um pós-Maibele. Isso não se apaga. Isso pode ser um pouco de soberba da minha parte, mas Mas é um feito, né? É um exato. feito. A história não se apaga, ela fala por si só. Então tem um avanço pós-Maibele. E depois desse momento para frente, depois de 10 anos praticamente, a gente foi chamado de visionário. Mas a gente não foi visionário. A gente construiu um mercado, a gente apostou nesse mercado, a gente provou que Itapema e Porto Belo era a mesma orla, a gente provou que era um sequenciamento e a gente vem provando. E aí, tudo isso faz com que as pessoas entendam que realmente existiu um planejamento, existiu uma estratégia e que a gente chegou lá. Obviamente que a gente não parou, a gente não se satisfez até o momento. Vai vir muita coisa diferente para Porto Belo, muita característica do que a Maibele puder entrar com intervenção cultural, social, financeira, investimento, concessão, o que estiver ao nosso alcance faremos, obviamente que dentro da nossa realidade. Eu vou olhando a sua trajetória, a trajetória da Maibele, e eu não posso deixar de conectar com uma cidade que não era nada, que era um deserto, e que teve visionários, teve incentivo do governo também, teve iniciativa pública junto com a privada, que foi Las Vegas, né? Sim. Las Vegas foi construído num ambiente onde é que ninguém apostava nada, e ela se transformou em algo de muito valor. E eu faço essa conexão com o teu desafio, com o teu projeto de vida e o que você está conseguindo alcançar, que é sensacional. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar, como é que foi o processo teu do envolvimento familiar? Como é que a tua família participou? Quando que a tua família apoiou nessa construção de vida? Porque você trabalhava na Vidroforte com seu pai, e aí em um determinado momento você empreitou, vou trabalhar com uma incorporadora, uma consultora, e vou começar a trabalhar em Porto Belo. Como é que foi esse suporte, essa presença familiar? Foi um pouco, assim, eu trabalhei na Vidroforte um tempo, aí depois eu, antes de começar minha faculdade, meu pai tinha uma empresa em Itajaí com outros sócios de logística, e aí eu fui trabalhar com ele lá para aprender a demanda, né, da época, entender como é que funcionava esse mercado, e aí eu trabalhei 1 ano e pouco na empresa, passei por alguns setores e aí fui nomeado diretor operacional. E aí a empresa estava em expansão, e aí o meu superior foi para uma outra empresa, que ele também era sócio, mas ele foi tocar uma outra empresa que seria um braço novo da empresa, e aí eu fiquei no lugar dele na época. E aí eu não almejava isso, porque o meu objetivo era me formar em comércio exterior e continuar atuando no ramo logístico, né? E aí, por algumas situações específicas, até a própria enchente em 2008, que a gente foi afetado, né? Mudou um pouco o cenário do quadro societário e chegou num ponto que a sociedade precisava ir por um caminho ou por outro, e a família optou por se desligar da empresa, né? Porque tinha outros negócios e tinha... um deles era a Vidroforte aqui, e o meu pai queria voltar, né? Tinha o meu tio que é sócio dele, que é sócio em outros negócios, mas não participa do quadro societário da Maibele. E aí naquele momento eu queria fazer alguma coisa, né? E aí eu tinha comprado um terreno no Perequê, e aí eu falei com meu pai, falei, cara, tô com vontade de começar a construir. Aí eu falei, se tu vem comigo eu faço um predinho, se tu não vem comigo eu vou fazer umas casas geminadas, que é o dinheiro que eu tenho pra fazer. Sim. E aí ele pensou e tava falando, então vamos junto. E aí a gente começou. E aí foi um processo de construção da empresa, né? Óbvio que a gente não imaginava que ia tomar essa proporção, mas quando você começa a respirar e se dedicar pelo ambiente,
você começa a colher resultado diferente. Você e aí faz parte dele e ele faz parte de você. Exato. Hoje eu respiro a minha empresa, Sim. né? Eu sei o que acontece, eu sei onde é que tá, eu sei quem trabalha, onde que trabalha, como que faz, né? E obviamente que é que nem um filho, né? Eu tenho um filho hoje de 15 anos que eu carrego o dia inteiro para cima e para baixo e podia ter uma história feia, mais ou menos, mas eu optei por fazer uma história bonita, né? Então, sempre fui muito honesto, transparente e sempre me dediquei muito, tanto que fiquei 10 anos atuando na Maibel e atuando na Vidroforte, né? Então, de 2010 a 2019, eu atuei nas duas pontas. Então, muitas das vezes que eu vim aqui para a gente conversar, eu ainda tinha atuação lá. Então, obviamente que foram processos mais pesados, né? Mais de você trabalhar, sei lá, 18, 20 horas por dia, 17 horas, 15, dependendo do dia. Mas é um processo de construção da empresa, né? A gente saiu de, sei lá, 5, 6 funcionários que a gente tinha em 2019 para 350 hoje. Então, a gente veio num processo de construção, né? E a gente sempre se preocupou que história que nós vamos contar. Então, contra fato não tem argumento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar prédio para meus clientes. Entregar produto. E foi o que a gente fez. Por isso que houve essa dedicação em mostrar portfólio, né? Então, quantos prédios tem? 15 prédios. Quantos anos tem? 15 anos. Hoje eu tenho uma performance de 15 anos de empresa. Eu comecei com um prédio de 1.100 metros quadrados e 9 apartamentos. 9 apartamentos. No final do ano agora, eu crio um portfólio de 15 empreendimentos prontos, 200 e poucos mil metros de obra. É como se eu tivesse entregue um prédio por mês de 1.100 metros. Caramba. Então, tudo isso foi um planejamento, foi um desenvolvimento. Óbvio que o mercado consumiu a empresa, o mercado acreditou na empresa, os corretores acreditaram na empresa, né? A gente superou essa fase de ter que provar para o cara que o mercado de Porto Belo era saudável, era bom, que era rentável, que o cara ia ter uma visibilidade. Mas a cada momento da empresa, as pessoas foram comprando ela, né? Comprando, que eu digo, entendendo, a seriedade do negócio, a transparência, né? A solidez daquilo. Respeitando o legado. Respeitando a empresa, exatamente. E obviamente que hoje a história é diferente. A dificuldade sempre existe, nós estamos num mercado muito acirrado, né, num mercado muito concorrido e num mercado muito volátil, porque as empresas, cada uma trabalha na sua característica e daí interpreta da maneira que queira o mercado, né, para expor as suas ideias, seus produtos e seus projetos. Mas a gente tem uma particularidade e um respeito muito grande com os corretores, que são os caras que carregam o nosso nome por aonde vão, né? E a gente fala nos 4 cantos do mundo, porque a real é essa mesmo. A gente vende para o mundo inteiro, nós temos clientes no mundo inteiro. Com certeza. E a Maibel, ela foi construída em cima desse elo de ligação. Então hoje a gente tem um departamento comercial de atendimento aos corretores e não de comercialização de produto. Hoje, se um cara for na Maibel, ele vai receber orientação de procurar uma imobiliária, a Maibel vai poder dar uma relação de 10, 20, 30, quantas ele quiser, que trabalha com o produto da Maibel, mas a Maibel não tem um departamento comercial que atua na área de vendas de produto. A gente é apresentador de projeto e atende corretores. Olha que legal. Então esse carinho e essa delicadeza a gente sempre teve. Respeita o espaço do corretor, deixar ele atuar, né? Sem dúvida. Bacana. Você tem uma inspiração? Tem um cara que você admira? Um cara que te dá um norte? Assim, eu sempre fui um cara muito responsável com aquilo que eu penso, né? Então, ter inspiração tem que ser da onde você conhece. Então, você nunca vai me ver numa palestra se o cara não for um cara de alto nível que saiu de baixo e conquistou coisa. Então, não faz sentido tu espelhar num cara que te contaram uma história. Porque você não viveu a história do cara.
Então hoje a minha inspiração é meu pai, que é o cara que eu andei ao lado da minha vida inteira. Foi o que eu imaginei. Não faz sentido, sabe? Eu conheço a história dele, eu sei de onde saiu, eu sei aonde chegou, eu sei o potencial dele. Sabe, E aprendi tudo dores com ele. reais. E aprendi tudo com ele. As Né? dores Seria, reais, né? seria muita audácia da minha parte eu falar, o meu ídolo é o Ayrton Senna. Eu admiro a trajetória dele. Sim. Mas eu conheço a trajetória dele porque pessoas me contaram. A história- Eu não estive do lado dele para saber se realmente, de fato, ele era aquele cara pontual X. Não tô criticando. Sim. Tô dando a minha ótica do negócio. Compreensível demais. E aí eu vou em ambientes e tento conversar com gente que é muito mais intelectualizado do que eu, porque eu vou aprender, de verdade. E eu sou muito crítico nessas coisas, porque eu penso o seguinte, o cara que sabe, ele faz, ele não ensina. Tem muito cara que dá um discurso bonito, e faça assim, e faça assado, mas tu fez na tua vida? Tu passou por essa trajetória para chegar lá na ponta, ou tu tá dizendo para mim fazer, mas realmente tu tem essa taxa de conversão? Esse é um ponto. Então, eu levo muito isso. Então, o cara que eu admiro bastante mesmo, bastante, é meu pai. Que ótimo, porque é ele que a gente quer chamar aqui no próximo... E tem mais gente que vai começar a admirar ele depois ele contar a história dele. Vai ser Tenha dúvida. muito bacana poder compartilhar. Se você pudesse dar um conselho para você do passado, de 10 ou 15 anos, que conselho que você daria, Michael? Cara, eu não me arrependo de nada, mas eu sempre fui um cara muito explosivo, né? Muito nervoso. Então, se eu tivesse que dar um conselho pra mim mesmo, eu teria que ser um cara mais calmo. Mais calmo. Mas talvez, se eu fosse mais calmo, eu não teria tomado decisões e às vezes sido mais explosivo onde teria... Exato. E até para proteger. Exato. Então mas assim, eu vejo que com o passar do tempo, com a maturidade que vem acompanhando o cara, com as coisas que o cara vai desenvolvendo, ser um pouco mais calmo, talvez. Não vou te dizer que eu teria uma taxa de conversão melhor nas minhas tomadas de decisões. Eu acho que não, porque eu nunca tomei decisão de cabeça quente. Mas eu teria mais saúde, vamos dizer assim. Teria queimado menos vida. Isso gasta, né? É. O cabelo fica mais branco. Fica mais branco, dá pra perceber, né? Meu amigo. Sobre o legado, o que você planeja deixar para você, para sua família, para as pessoas que consomem o teu produto? O que você quer ser lembrado? Então, na verdade, eu acho que eu tô com 37 anos, né? Pra caramba. Me envolvi em bastante coisa, né? Uhum. Nunca tive um anseio e um desejo de ser homem público. Não é isso que faz a minha cabeça e acho que não nasci para isso, sabe? Meu negócio é iniciativa privada. Mas eu entendo que nós vivermos nesse ambiente que a gente vive, fazer prédio a gente pode fazer em qualquer lugar, desenvolver bons projetos, né? Mas assim, eu sempre aprendi isso com meu pai, porque meu pai participa desde 94 do CDL aqui em Itapema, que nós precisava criar uma história diferente para o ambiente, né? Então, o meu desejo é participar, assim como faço, né, do desenvolvimento da cidade de Porto Belo. Tive uma abertura um pouco maior agora com o prefeito Alexandre Chepa e com o Marcelo, até porque o Marcelo é meu amigo pessoal, se criamos junto desde sempre, sei lá, devemos ter uns 30 anos de amizade. Então, tive uma abertura maior nesse governo e estou me aproximando deles para mim poder compartilhar a minha ideia, né? O que eu penso que deveria ter em Itapema. Se faz sentido seguir a ideia, ok. Se eu puder ajudar, vou estar ajudando. Mas eu acho que transformar o ambiente que a gente vive, né? Porque, de fato, se a gente transforma esse ambiente, a gente transforma a vida das pessoas que moram nele. E nada mais satisfatório do que daqui a pouco meus filhos estão andando ali e saber que de alguma forma o pai participou daquilo ali e que mudou um pouco o conceito da cidade, mudou um pouquinho, bastante, ou sei lá o quê, sabe? Então acho que
que isso é o suprassumo da vida. Sim, eu lembro quando a gente conversou há muitos anos atrás, eu até te questionei, porque você é um cara que sempre falou muito sobre o desenvolvimento da região. Você sempre bateu muito nessa tecla. E aí eu falei, cara, por que que você não se candidata, né? Em dado momento, anos atrás isso. E você falou, não, meu foco não é esse, não é por aí que é o meu caminho. E hoje, você falando, durante a entrevista aqui, eu fui percebendo o quanto que no teu caminho você conseguiu fazer a tua parte e tá procurando fazer cada vez mais. Isso ficou claro, né? Então, muito legal ter você, cara, incentivando o crescimento dessa região. Isso aí tem sido de valor e legado para todo mundo que mora aqui e vai vir a morar. Obrigado. É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por essa conversa sensacional, Michael. Bom demais bater esse papo contigo, cara. Obrigado. Contar um pouco da tua, mais um pouco da tua trajetória, que tenhamos mais papos à frente e mais construções de infraestrutura e de empreendimentos para a gente poder divulgar aqui. Foi um prazerzaço, cara. Obrigado mesmo. Vamos ter sim, com certeza. É isso aí. Eu quero vir aí contar algumas coisas que a gente vai fazer por Porto Belo aí, mas eu vou convidar o meu time da associação para vir junto, que eles são tão protagonistas quanto eu de estar participando disso, e agradeço a oportunidade, a gentileza, e sempre é um prazer estar aqui com vocês aí, vocês que são referência do mercado no que fazem e que têm com certeza credibilidade de sobra para estar aqui passando conteúdo pro pessoal. Obrigado pelo prazerzaço ouvir isso, cara. Valeu então, pessoal que nos assiste, obrigado, até a próxima semana. Valeu, tchau.